Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou te mostrar como que você pode perder a barriga e acabar com problemas intestinais que vêm te atormentando. Talvez um intestino preso ou um intestino solto demais, estômago alto, excesso de gases, dores no estômago, enfim. Eu vou mostrar para você através de um atendimento que eu tive essa semana e que pode ser o seu caso. Eu atendi uma paciente e ela tem 39 anos, está indo para os 40, e sempre quando eu faço um atendimento, né, a primeira coisa que eu peço é que o paciente me mande um diagnóstico de como que ele está hoje, para eu entender o cenário. E essa paciente, ela me trouxe algumas informações, e eu vou compartilhar isso aqui com você, que são interessantes. São informações que já começam a nos dar clareza, e aí eu quero que você utilize isso para você, né, como uma autoanálise, mas nos dá clareza do nosso estado atual. Isso aqui a gente pode dar como um primeiro passo. Você quer perder barriga? Independente se você tem 30, 40, 45, 50, está na menopausa, enfim, independente de onde você se encontra. O que eu vou trazer para você aqui são passos importantes desde um ponto analítico até a parte onde você vai começar a praticar mudanças coerentes com a sua análise, coerentes com o seu cenário atual. Por isso que não importa a idade que você está. Não importa se os seus hormônios estão baixos, se os seus hormônios estão altos, se você tem pré-diabetes, se você... Não importa. Por quê? Porque eu vou trazer uma questão muito mais importante que vai abranger o cenário que você se encontra, a forma que você está e o que você precisa fazer para mudar a sua condição atual. Então, o seu problema de saúde, o seu emagrecimento, a perda de barriga, os problemas intestinais. Então, a primeira coisa é isso, cara, a gente tem que se analisar. Como que eu estou hoje? E primeira coisa que eu faço, deixa eu compartilhar aqui com você, a primeira coisa que eu faço é avaliar a saúde do intestino do paciente. E antes de eu dar continuidade, eu sempre esqueço de me apresentar. Você possivelmente pode ser nova aqui ou novo e não me conhece. Eu sou Lucas Rajão, nutricionista e sou especialista em emagrecimento e saúde intestinal. Então, por isso que a minha primeira análise é com relação ao intestino. Porque o intestino é o nosso segundo cérebro e o intestino ele tem impacto em toda a nossa vida, podemos dizer assim, e também em todos os nossos órgãos, praticamente. Tá? Então, fazer essa análise, ela já vai me dar uma clareza de como está a saúde do intestino dessa pessoa, porque se tiver com o intestino desequilibrado, ou seja, um intestino inflamado, isso aqui é uma grande causa de vários outros problemas que você vai entender. Então, deixa eu compartilhar aqui com você. Vamos lá. Ó, quero que você perceba aqui o seguinte, ó. O objetivo da paciente, deixa eu botar aqui para você ver melhor. O objetivo da paciente é regularizar o intestino, perder gordura abdominal e acabar com o estufamento e gases, né? Um objetivo que está relacionado a emagrecimento e melhora de saúde intestinal, e por isso que eu trouxe, né, o título desse vídeo como perder barriga e melhorar, acabar com os problemas intestinais. E aí a gente começa fazendo um raio-x, que eu chamo de raio-x intestinal, a gente começa fazendo uma anamnese, tá? E aí a gente tem uma pontuação de 0 a 4. Aonde? Deixa eu beber uma água aqui, porque minha garganta seca. 4 é uma condição que acontece frequentemente e de forma intensa. E 0 é onde a pessoa ela não tem problemas com relação a esse sintoma, tá? Então, intestino preso ou solto demais, ela trouxe uma nota 4, ou seja, ela tem um intestino preso com frequência e é intenso. Então, ela botou nota 4. Estômago alto e gases, mesma coisa, ó, nota 4. Queimação no estômago, nota 2. O que é a nota 2? Ela é próxima do 0, que é mais ou menos o seguinte, ó. De vez em quando eu sinto esse sintoma,
e quando eu sinto é intenso. Então, a nota 0 é eu não sinto. A nota 1 é eu sinto às vezes e não é grave, não é intenso. A nota 2, eu sinto às vezes e é intenso. A nota 3, eu sinto com frequência e não é intenso. E a nota 4, eu sinto com frequência e é intenso. Se você precisar que eu repita, só você voltar um pouquinho o vídeo, que você vai ter novamente essa repetição, mas é bem simples de entender. Ansiedade e depressão, ela trouxe uma nota 3. Indisposição e baixa energia, uma nota 4. Compulsão por doce, uma nota 4. Vive no efeito sanfona e ganha peso com facilidade, nota 4. Insônia e cansaço, 4. Queda de cabelo. Olha só, isso aqui é uma anamnese, é um diagnóstico, é um raio-x da saúde do intestino. Por quê? Porque todos esses sintomas que está descrito aqui, eles são sintomas que também são reflexo de um desequilíbrio intestinal. Então, intestino preso, né, uma questão intestinal, estômago alto tem relação com a digestão. Então, se o seu intestino não está bom, ele não consegue digerir, logo você vai ter uma má digestão e esses alimentos eles vão ter uma maior fermentação no seu intestino grosso, produzindo gases, estufamento abdominal. Queimação no estômago. Isso também tem relação com a inflamação. O intestino, né? E quando a gente fala de intestino, a gente pega todo o trato gastrointestinal, que é o sistema digestivo, né? E o estômago, ele faz parte disso. Então, se o intestino está inflamado, é bem possível que o estômago também tenha um certo desequilíbrio. E aí ela traz aqui, ó, às vezes quando acontece é intenso. Isso geralmente acontece quando a alimentação, ela por algum momento vai estar desequilibrada. Então, você tende a ter mais problemas estomacais, né? Queimação, azia, essas coisas. Ansiedade e depressão tem relação direta com o intestino inflamado. Por quê? Porque o seu intestino ele produz substâncias químicas que agem no nosso cérebro, né? Que são os famosos neurotransmissores, como, por exemplo, serotonina. Então, quando o seu intestino não está saudável, o baixo nível de produção de serotonina acaba influenciando nessa parte emocional. Então, você pode sim ter mais ansiedade ou você pode ter uma depressão, tá bom? Indisposição e energia. Total relação. Por quê? Porque o nosso intestino, quando está inflamado, ele não consegue produzir, esse é o primeiro ponto, produzir vitamina do complexo B, principalmente a B12. As nossas bactérias boas do intestino, elas são capazes de produzir vitamina do complexo B. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem uma baixa produção por conta desse desequilíbrio das bactérias intestinais. E o outro ponto é que, lembra que eu falei da má digestão? Um intestino que não tem uma boa digestão, ele não consegue ter uma absorção de nutrientes adequada. Então, você começa a entrar no que a gente chama de carência nutricional. Então, é muito comum você ter uma baixa energia e uma indisposição. Ponto da compulsão por doce. Caramba, só isso aqui já está dando uma aula que eu poderia fazer só com isso aqui, né? Mas é para você entender literalmente como funciona toda essa questão de analítica e para que você entenda, né, a influência do intestino nesses aspectos. E olha, perceba que só tudo isso aqui já é o grande bloqueio, é a grande barreira de você não conseguir emagrecer, não conseguir perder barriga e ainda sofrer com todos esses problemas. Logo, se você trata desse intestino, você consegue diluir, você consegue eliminar tudo isso e, consequentemente, destravar o teu emagrecimento. Mas vamos lá. O que tem a ver a compulsão por massa, doce e pães com o intestino? O intestino inflamado, ele tem maior concentração de bactérias que engordam, bactérias ruins, que são bactérias que adoram massa, no caso a farinha, açúcar, produtos químicos. Então, essas bactérias, quando elas estão dominando o seu intestino, elas querem ser alimentadas por essas coisas. Então, elas começam a estimular você a buscar por esses alimentos. Por isso que você fica naquela agonia, naquela ânsia, naquela vontade, o desejo louco de comer esses tipos de alimento. E você, quando come, você quer comer cada vez mais. Então, isso tem relação com a parte intestinal.
mesma coisa, efeito sanfona. Hoje já existem estudos mostrando que as pessoas que são obesas, elas possuem uma comunidade de bactérias que são bactérias oportunistas. O que é isso? É exatamente o que eu trouxe para você. Essas bactérias, elas se aproveitam de tudo que você come, fazendo com que você tenha uma maior extração calórica daquele alimento. Então, uma pessoa magra, que tem uma comunidade de bactérias saudáveis, elas não extraem todas as calorias de tudo que você come. Em contrapartida, as bactérias ruins fazem isso. Por isso que eu denomino bactérias que emagrecem e bactérias que engordam. E aí, o que os estudos mostram? Né? Mostram que quando você emagrece, você vai precisar de pelo menos 6 meses se mantendo naquele ritmo de alimentação, tudo que você fez para emagrecer, para você conseguir mudar essa comunidade de bactérias. Ou seja, para você eliminar aquelas bactérias ruins e começar a popular as bactérias boas. Inclusive, deixa eu trazer um zoom aqui para você me ver agora. Inclusive, essa é a principal estratégia que eu aplico dentro do meu método DDR intestinal, que é o programa de emagrecimento que desinflama, desintoxica e restaura a saúde do intestino. O que a gente faz dentro do DDR? A gente tem 3 etapas que vão trabalhar justamente nesse propósito. A primeira etapa é onde a gente elimina, a gente faz uma limpeza dessas bactérias ruins. A gente utiliza estratégias para eliminar essas bactérias, fazer com que elas sejam destruídas o mais rápido possível. Essa primeira fase ela tem uma duração de 30 dias. Depois a gente entra com a segunda fase, que é a regeneração intestinal. Então, como eu falei, né, o intestino inflamado, ele inflama por causa desse desequilíbrio de bactérias, e essas bactérias ruins, elas vão meio que comendo a parede do intestino, elas vão meio que, literalmente inflamando, né? Elas vão produzindo substâncias que vão irritando, machucando esse intestino, por isso que inflama. Então, a segunda fase é essa regeneração. Eu preciso regenerar o meu intestino. Porque se eu não regenero, não tem como eu colocar bactérias boas. As bactérias boas, elas não vivem em um ambiente inflamado. Elas não vivem, elas não conseguem sobreviver nesse ambiente que está totalmente desproporcional, podemos dizer assim, a nível de saúde, para elas sobreviverem. Então, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa regenerar, trazer saúde, para depois, na terceira etapa, a gente colocar e fortalecer essas bactérias. E aí, esse período, ele vai ter uma duração de 6 meses. Então, são 30 dias para a primeira etapa, 60 dias para a segunda etapa e 3 meses para a terceira etapa. Porque nessa terceira etapa, o nosso objetivo é fazer a manutenção. Então, na terceira etapa, por exemplo, eu tenho mulheres e pacientes, né, homens e mulheres que chegam na terceira etapa, depois de 3 meses, perdendo 10, 15 quilos. Ou seja, é uma perda considerável. Né? E aí, nesse momento, quando você tem essa perda considerável, né, e aí quando eu trago essa perda de peso, óbvio, é uma estratégia que visa perder gordura. É uma estratégia que traz todo um movimento para extração, para eliminação de gordura. E não aquele emagrecimento maluco, que você faz dietas restritivas, emagrece 30 quilos, 20 quilos, só que você perde músculo, você perde gordura e você parece um esquelético, né? Uma pessoa doente. Não, a gente trabalha com estratégias para perder gordura. Por isso que eu falo, perder barriga. Eu sou especialista em perda de gordura. Através do intestino, porque a gente consegue trabalhar isso. E aí, na terceira etapa, é manutenção. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso manter. E esse manter é ir fortalecendo toda essa comunidade de bactérias boas para que a gente transforme aquele intestino que estava inflamado no intestino saudável e fique blindado. Tá bom? Só para você entender a dinâmica, né? Como funciona. Então, isso tem relação com o efeito sanfona. Se você não troca essas bactérias, você vai viver nisso aqui. Insônia e cansaço, total relação, porque aqui a gente não tem uma liberação adequada de hormônios, né? Por exemplo, a melatonina, que é um hormônio do sono. Então, isso também começa a implicar no prejuízo do sono, tanto também na qualidade do sono. Inclusive, muitas mulheres, depois da primeira etapa do método, já falam que isso aqui some. Nossa, tudo isso aqui, em 30 dias, começa a melhorar em uns 80%.
Queda de cabelo, unha fraca, traz a relação, né, que eu trouxe da parte nutricional. Se você tem carência nutricional, você vai ter um comprometimento nessas estruturas. Dores no corpo e articulação, inflamação intestinal, tem conexão direta com os ossos, então você vai tendo uma inflamação também na parte articular e óssea. E pernas inchada é a retenção de líquido causada pela inflamação, né? Uma inflamação, ela incha. Então, quanto mais inflamada você vai ficando, mais inchada você também vai ficando nas extremidades. Total relação com a dificuldade de movimento da água no nosso corpo, né? Como um processo diurético. Então, isso aqui começa a acontecer. Pronto, identificamos, então, a saúde. Eu já identifiquei e falei assim, cara, essa paciente aqui, ela está totalmente inflamada. Os resultados, os sintomas estão me trazendo isso. Agora, vamos entrar em quais são as dificuldades que ela está tendo. Porque as dificuldades que ela tem é o que está conduzindo ela a viver assim. Porque se ela tem bloqueios, travas no meio do processo, que faz ela parar, faz ela cair, faz ela errar, a gente tem que focar em quê? Em olhar para isso, resolver isso. E aí, olha só que interessante. Tiveram duas coisas aqui que ela me trouxe. Manter a constância e comer doce. E aí eu fiz uma pergunta para ela, que foi o seguinte: o que você considera não ter constância? E aí, eu quero que você, antes de eu te falar, quero que você comente aqui. O que é para você não ter constância? Não ser consistente no teu emagrecimento. O que é para você? Bota aqui nos comentários e você vai entender o porquê que eu estou pedindo para você fazer isso e o quão impactante isso tem na nossa vida. E tanto no nosso emagrecimento. Ela chegou para mim e falou, Lucas, não ter constância é você não conseguir continuar fazendo uma coisa. Eu falei, bom, você está certo. Mas vamos trazer clareza mais para essa explicação. E aí eu trouxe dois cenários para ela e eu vou compartilhar isso com você e depois eu vou trazer a explicação do porquê é importante a gente entender o significado das coisas. Eu falei assim, ó, imagina que você comece hoje. Deixa eu beber mais um copo d'água aqui, porque minha boca está ficando seca. Imagina que você comece hoje o seu emagrecimento, segunda-feira, foi o dia que eu atendi ela. E você vai, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está seguindo a dieta certinho. No sábado, chega à noite, você, sei lá, vai jantar com a tua família e você sai da dieta. Só que no domingo você volta e você faz domingo certo, segunda certo, terça certo, quarta certo. Na quinta-feira, cara, não é um dia bom para você, você acaba errando na dieta. Mas logo depois você volta. Na própria alimentação do jantar, você já volta. E sexta você faz. Isso é de ser constante para você? E aí ela falou assim, não. Aí eu, bom, beleza. Agora vamos ver o segundo cenário. O segundo cenário é que você comece hoje e você vai até sexta, muito bem. Só que sábado você sai da dieta, domingo você sai da dieta, e aí segunda você fala que pronto, segunda-feira, dia de recomeço, eu vou voltar. E aí você faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta você sai, porque você teve um evento, no sábado você sai também porque você teve um aniversário, e, cara, no domingo, né? Como você saiu sexta e sábado, no domingo você pensa, pô, já saí sexta e sábado, domingo eu vou aproveitar, amanhã eu volto. E aí você volta na segunda, terça você faz direito, na quarta tem um evento no trabalho e você sai. Esse cenário aqui para você, ele é ser constante? E ela falou, claro que não, piorou. Aí eu falei, bom, beleza. Agora vamos pegar ambos os cenários. Qual desses cenários você acha que você vai ter mais resultado? E aí ela falou, bom, o primeiro. Porque o primeiro você teve menos erro, né? Teve menos saída. E é verdade. O primeiro ele vai ter mais resultado. Só que ter constância é o primeiro. Por quê? Porque você vai errar. Isso tem que estar muito claro para você. Não adianta você querer exigir uma coisa que você ainda não está preparada para fazer. Muitas mulheres, essa paciente, ela se identificou e talvez você possa se identificar, se cobram muito. Se cobra a ponto de querer fazer uma coisa que está muito superior ao nível que ela está,
como, por exemplo, seguir a dieta à risca todo dia, sem errar, sem comer nada fora, e acabam se frustrando porque não conseguem. Mas não é que elas não conseguem porque elas não são capazes, ou porque elas são fracas, ou porque elas são ruins. Não. É porque, primeiro, é uma coisa muito superior, é muito difícil fazer isso. E segundo, olha só o cenário que ela se encontra. Cara, está totalmente desregulado. Ela não tem nada a favor dela. Ela está com o intestino preso, então uma mulher com o intestino preso é uma mulher enfesada, fica irritada, mal-humorada, estômago alto, gases, aquele incômodo danado, ansiedade, vontade de ficar comendo, não consegue se concentrar, não tem energia, não tem... Ou seja, o cenário está totalmente contra você conseguir fazer uma coisa que já é muito difícil. Então, você vai cair, você vai errar. Agora, o grande ponto é o que eu faço com o meu erro e o que eu faço depois que eu erro. Porque ter constância é você errar, olhar para o erro, aprender o que levou a errar, quais são os aprendizados que você tem, levanta e volta para o plano. Caiu? Faz a mesma coisa. Por quê? Essa autoanálise ela vai te ajudar a não cair no mesmo erro. Então, você vai aprendendo com o teu erro, vai evoluindo nessa situação, nesse processo, se tornando uma mulher mais capacitada, mais sábia. E conforme você vai continuando, porque aí a gente está falando de constância, você vai conseguindo ter maior capacidade de acertar mais do que errar. Então, é normal que no início você erre mais do que acerte, e está tudo bem. E aí, o que acontece? Quando você não tem esse entendimento claro, como minha paciente tinha, ela não tinha entendimento, ela achava que a constância era não errar. Só que quando ela erra, o que vem na cabeça dela? Sou fraca, não consegui, não está dando certo, ai meu Deus, que frustração, eu não consigo seguir. E aí ela se sente uma pessoa que não nasceu para ser magra, que não consegue, que tem que aceitar o jeito que é. E começa a entrar no oposto, no desânimo, na tristeza, na frustração. E ela vai entrando num buraco que vai ficando cada vez pior. Por quê? Porque todo sentimento leva a um gatilho de querer comer. Eu não consigo, eu não emagreço, então eu vou ficar gorda mesmo, vou fazer. Pelo menos eu tenho prazer em comer. Só porque ela não teve clareza de um entendimento de uma palavra. Então, isso foi uma coisa que a gente trabalhou. E aí eu expliquei tudo isso para ela. Então, eu quero que você traga aqui o seu comentário, e eu espero que você tenha comentado antes mesmo de eu falar, trazer essa explicação, para você ver que talvez a forma que você esteja olhando para a constância não é muito bem aquilo que é a verdade. E mudar essa percepção é importante para você ter constância a partir de agora. E aí depois a gente entrou na parte do doce. E ela falou, Lucas, doce para mim é um problema. Doce para mim é aquele negócio que se eu vejo, eu não me controlo. Se eu vejo, eu não me controlo. Inclusive aqui em casa eu tirei tudo. Não tem doce, não tem nada aqui que possa me atormentar, vamos dizer assim, que possa me gerar essa necessidade de querer comer. Só que no meu trabalho eu não tenho esse controle. E no meu trabalho é um problema, porque sempre tem alguma coisa. Ela é cuidadora de idosos, né? E ela trabalha numa residência que sempre tem alguma coisa. Principalmente em casa de idoso, né? Sempre tem coisas gostosas, sempre tem alguma coisa. E idoso, ele sempre quer agradar também as pessoas. E aí ela falou, olha, eu não consigo me controlar. Isso foi um ponto interessante, porque é aqui que está o grande problema. E dentro da nossa anamnese, né, durante a nossa conversa, ela já estava fazendo muitas coisas interessantes. Ela já estava tendo uma mudança alimentar. E ela não entendia por que ela não conseguia emagrecer. Inclusive, ela conseguiu emagrecer 17 quilos mudando a alimentação em 6 meses. Só que de um ano para cá ela vem engordando, os problemas intestinais vieram piorando, e ela não entendia por quê, já que a sua alimentação não estava tão ruim assim. Inclusive, ela conseguiu emagrecer com aquela alimentação. Só que o que ela não percebia é que existiam pontos que ela não estava olhando, como, por exemplo, isso aqui que eu estou trazendo para você e que eu trouxe para ela. Essa autoanamnese, como que está a saúde intestinal? Cara, quais são os significados das coisas para ela? O que ela entende sobre constância?
Como que ela vê o problema dela de doce? Como que é essa avaliação, essa interpretação das suas dificuldades? Ela não conseguia entender isso. E aí é como se a gente estivesse fazendo um trabalho burro. É um trabalho que a gente gasta muito esforço, restringindo alimento, passando fome, fazendo maluquice, só que o grande problema ele está nesse gargalo das dificuldades. É como eu lido com o alimento, é como eu interpreto as situações que eu estou passando, qual é a minha perspectiva sobre aquilo que eu estou vivendo. E aí eu falei para ela, bom, vamos então entender essa dinâmica. E eu trouxe uma reflexão para ela, que eu acredito que isso vai te ajudar também. E eu espero que esse vídeo esteja te ajudando. Até então, não está sendo um vídeo tão prático, apesar de que se você fizer toda essa anamnese e conseguir entender o que está por trás do que eu estou falando, você vai conseguir tirar muito valor desse vídeo. Mas é um vídeo que ele foge um pouco daquilo que a maioria das pessoas querem, né? Coisas técnicas, passo a passo, o alimento X, Y, Z. Esse vídeo ele tem mais um ponto reflexivo, um ponto de mentalidade, mas que tem um poder enorme na sua mudança e na capacidade de você, literalmente, mudar o seu processo de emagrecimento para sempre. E aí, nesse momento, né, quando a gente fez toda essa conversa sobre a questão do doce, eu entendi a dinâmica dela. Eu falei, bom, existem alguns pontos, né? E acho que eu vou definir aqui como os grandes 2 pontos que podem estar, 3, são 3, que podem estar influenciando, intensificando essa sua dificuldade. A primeira é uma questão comportamental, emocional, e a gente vai entrar nela. A segunda é a alimentação. Se a sua alimentação não tiver bem estruturada, bem organizada, para suprir essa vontade de doce, você não vai conseguir superar o doce. E eu vou trazer algumas estratégias aqui para você que eu apliquei com ela e que você pode aplicar caso você também se identifique com isso. E a terceira é a questão intestinal. Lembra que eu falei das bactérias que engordam, que gostam de açúcar, que gostam de química? Pois é. Se você está com o intestino recheado dessas bactérias, logo você vai ser influenciada também por elas. Então, se você já tem uma questão com doce, ainda tem outras coisas te estimulando a comer, fica muito mais difícil, não é verdade? Então, perceba, cara, muita coisa está influenciando. Mas vamos lá, vamos olhar primeiro para a parte comportamental, mental, a forma que você olha para isso, a forma que você pensa, né? E nesse momento, ela falou assim, Lucas, pior que eu sempre quando eu tô vendo doce, eu fico pensando, não vou comer porque não vou engordar. E aí eu me pergunto, você quer voltar a ser quem você era, com tantos quilos? Você não quer voltar, então não vai comer, não sei o quê. E aí ela falou, bom, só que parece que depois eu esqueço disso. E eu vou lá e como. Eu não consigo. E aí eu falei para ela justamente isso. Falei assim, ó, você trazer esse gatilho, né, gatilho mental, para se convencer de que você não deve comer, é muito fraco. Porque hoje você está magra. Hoje você não está incomodada com o seu corpo. Hoje o peso que você se encontra é um peso que você está confortável. Apesar de que você quer perder a gordura da barriga, apesar de que você quer melhorar a sua saúde intestinal. Mas o gatilho do você quer voltar ao peso que você era antes, você sabe que isso não vai acontecer de uma hora para outra. E provavelmente você já fez isso várias vezes e você comprovou para você que você não engordou. Então, você reforçou uma ideia de que essa estratégia de autoconvencimento não funciona para você. Você está usando o gatilho errado. E aí eu entrei aonde todos nós devemos entrar. A pergunta ela tem que ser ainda mais profunda. A pergunta que nós precisamos nos fazer, caso nós queiramos, acho que essa é a palavra certa, transcender, caramba, estou aprofundando demais, hein? Essa vida que a gente está levando, esse resultado que a gente está tendo, a pergunta é, como eu quero estar daqui a 10 anos? Como que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos? E essa paciente em específico, ela desenvolveu uma doença inflamatória, uma doença autoimune, que é a doença autoimune, não, desculpa, doença inflamatória intestinal, que é a retocolite ulcerativa. É como se fosse um desenvolvimento de uma úlcera no intestino. E essa doença,
quando ela é manifestada, não tem cura. Você consegue controlá-la. E ela desenvolveu essa doença justamente porque ela não tinha os devidos cuidados intestinais na sua alimentação, nos seus hábitos, quando ela era mais nova. E aí eu falei justamente isso para ela, assim, olha, a pergunta que você tem que fazer e a reflexão que você tem que fazer é o seguinte: você quer desenvolver um câncer intestinal? Porque, pensa, como você quer estar daqui a 5, 10 anos? Se você continuar tendo esses comportamentos, se você continuar sendo vencida pelo doce, pela comida, você não vai fugir desse cenário. É uma questão matemática. Temos que ser realistas. Porque isso que você está fazendo inflama mais o teu intestino. E o seu intestino ele já está debilitado. Então, a tendência é você desenvolver um câncer. Você quer isso? Então, perceba. Olha a profundidade que a gente está entrando nessa reflexão. E quando você começa a se perguntar, trabalhar e refletir sobre essa pergunta, você consegue ter mais capacidade de chegar e tomar uma decisão. Uma decisão que vai estar coerente com o que você quer viver. Cara, eu não quero viver com câncer. Eu não quero desenvolver um câncer. Então, a partir de agora, eu vou mudar os meus comportamentos. Eu não vou me deixar levar pelo doce. Porque, veja, a pessoa que... E eu já fui essa pessoa que não tem controle sobre o alimento, é uma pessoa que é extremamente incapaz de lidar com a vida. Ela é totalmente vulnerável. Ela não só pode ser influenciada pelo alimento, mas por outras pessoas e pelas circunstâncias. Ou seja, é uma pessoa fraca. E eu já fui essa pessoa. E eu sei o quão ruim é. E eu só consegui me transformar começando a fazer essa pergunta, que parece coisa de coach. Mas vamos ser realistas. Temos que trabalhar como um coach nosso mesmo para que a gente evolua. Então, nesse momento, inclusive, ela começou a ficar bem assim com as coisas que eu estava falando, e ela falou assim, e eu falei, faz sentido o que eu estou falando? Eu preciso que você entenda. Ela, faz total sentido, Lucas. Agora você foi profundo e realmente me ajudou a ver as coisas de uma forma diferente. E ali a gente já começou a tirar todo uma névoa, podemos dizer assim, de coisas que ela não enxergava. Então, ali eu já comecei a fazer ela pensar de uma forma diferente. Eu convido você a fazer esse exercício para que você também possa ser convidada a fazer essa reflexão e tomar decisões coerentes com o que você quer viver. Para que você não se torne mais escrava das circunstâncias, escrava dos alimentos e tenha resultados que você não quer ter. Pelo contrário, quando você toma uma decisão que você quer tomar as rédeas da tua vida, você começa a ir atrás daquilo que você quer, do que você merece. E, consequentemente, você vai emagrecer de uma forma leve, prazerosa, enfim. Então, falamos de dificuldade. E aí, eu quero trazer alguns passos práticos, né? Isso é basicamente essa primeira parte da consulta, é essa análise, eu entender o paciente, ver como ele pensa, ver como... e trazer toda essa reflexão, esse ensinamento, e aí depois a gente entra, de fato, na segunda parte da consulta, que é o desenvolvimento prático da própria consulta, onde a gente vai trabalhar na personalização da dieta, estratégias para a gente conseguir superar. Então, no caso dela, que era constância e doce, o que a gente trabalhou? Primeira coisa, constância. Ter um entendimento de que constância não está relacionada a não errar. Você vai errar. Mas eu quero que você se esforce, que você se organize, que você se planeje para você errar o menos possível. E quando você errar, você vai olhar para o erro. Isso eu estava falando para ela e eu estou falando para você. Você vai olhar para o erro e vai falar, por que isso aconteceu? Então, por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo. Você tem que fazer 5 refeições, né? É o protocolo que eu utilizo com as minhas pacientes, faz parte do meu método, são 5 refeições. E aí, você começa o processo, você começa a seguir a dieta, e um belo dia você saiu e não se organizou para levar o teu almoço, sei lá, levar o teu lanche, e acabou que você não tinha o que comer no momento, vamos falar do lanche, não tinha comer no momento, você estava com fome e acabou que comeu, sei lá, uma coxinha na rua.
comeu coisas que não estavam na tua dieta. Você errou. Por que eu fui comer isso aqui? Porque eu não trouxe comida, porque eu não trouxe meu lanche. E por que eu não trouxe meu lanche? Porque não tinha preparado, porque eu acordei tarde, porque eu não comprei o alimento. Olha, perceba quantas coisas podem acontecer. E foi o quê? Negligência. Negligência de uma organização, de uma previsibilidade do que eu precisava para aquele dia. Então, veja que, a partir dessa reflexão, que veio de um erro, eu consigo encontrar a solução que eu preciso. Então, agora eu preciso me organizar melhor. Agora eu preciso garantir que tenha tudo que eu preciso para a semana toda. Ou eu preciso, então, se eu não vou acordar mais cedo, deixar pronto no dia anterior. Eu não sei. São exemplos que eu estou trazendo. E aí você começa, então, a ser mais constante a partir dali, porque você não vai mais cometer aquele erro. É bem provável que não, que você está aprendendo. Então, isso tem que estar muito em evidência. E como que a gente torna isso mais prático possível? Trabalhando com uma alimentação que já faz parte da tua vida. Essa é a minha ideologia com relação à alimentação. Ela não pode ser complexa, ela não pode fugir muito daquilo que você está acostumada, porque senão você vai tender a ter dificuldade de manter. Então, uma das formas que eu faço dentro do meu atendimento é o quê? É pegar o que a pessoa está fazendo, avaliar os pontos que estão comprometendo ela. Então, por exemplo, essa paciente não pesava os alimentos. E pesar os alimentos é uma forma muito importante, é uma coisa essencial para você conseguir perder gordura. É ter o controle daquilo que você está comendo. É como as suas finanças. Se você não tem controle do quanto você gasta, do quanto você ganha, você vai ter uma dívida. Isso é matemática. E emagrecimento também funciona dessa forma. Eu preciso consumir menos do que eu gasto. E para eu saber que eu estou consumindo menos do que eu gasto, eu preciso controlar isso. Então, ela não fazia isso. A gente começou a fazer. Eu especifiquei as quantidades de cada alimento que ela tinha que comer. Reestruturei um pouco a alimentação dela, porque estava muito desorganizado. Estava tendo uma maior concentração calórica num momento, muita baixa em outro momento. Então, eu começo apenas a fazer uma arrumação na casa e peço para ela seguir a estratégia. Isso faz com que você tenha maior constância no processo. Por quê? Você tem uma facilidade, você tem prático e não foge da tua realidade. E está dentro das tuas condições financeiras também, né? Porque a gente está falando aqui também de utilizar alimentos que são acessíveis, que você já come. Então, esse primeiro ponto foi resolvido dentro da consulta e você precisa fazer isso com você. Você precisa olhar, e eu não sei se o seu problema é constância, inclusive bota aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade para emagrecer. Bota aqui, porque isso também me ajuda a trazer vídeos direcionados para a sua dificuldade. E também coloca aí qual assunto você quer que eu traga de conteúdo para me ajudar também a te ajudar. Aproveita aí, comenta. É bom que o Instagram não, o YouTube, ele compartilha isso com mais pessoas são impactadas, você me ajuda a ajudar outras pessoas, você ajuda outras pessoas. Vamos fazer uma comunidade aqui de ajudar o próximo, tá bom? E curte esse vídeo aí também. Bom, primeira dificuldade foi solucionada. Qual é a segunda dificuldade? O doce. Doce é algo que nós precisamos ser muito, como que eu posso dizer? Muito, ai meu Deus, fugiu a palavra. Mas eu acho que eu posso falar muito claro ou não. Eu não sei. Lidar com doce é você não restringir o doce. Quer acabar com a vontade do doce, dê doce todos os dias. Coma doce todos os dias. É meio contraditório, né? Mas é contraditório mesmo. E só quem faz isso reconhece o resultado e entende o porquê que isso funciona. E claro, né? Lembra que eu falei de controle? Tem que ter controle. Isso é estratégia. Qual é a estratégia a partir desse pensamento que eu tenho com as minhas pacientes? Deixa eu beber mais um copo d'água aqui, porque quando eu recebo paciente que tem muita vontade de doce, eu levo todos os 3 pontos em consideração. Então, tem a questão intestinal, tem a questão comportamental e tem a questão alimentar. Questão comportamental é trabalhada dentro da consulta e a gente vai utilizando ferramentas para melhorar esse comportamento. Alimentação, como que a gente trabalha nisso? Primeiro, dependendo do grau de dificuldade, eu trabalho com 2 estratégias. Primeiro é ter um alimento que ela gosta de comer. Por exemplo, essa paciente ela gosta de comer bolo e chocolate. Então, o chocolate ele tem que estar na tua alimentação todo dia.
Então, a gente colocou lá um pedaço de chocolate depois do almoço. Por quê? Porque aquele chocolate todos os dias traz um gatilho do prazer. E como é algo controlado, ainda que não seja tão prazeroso como comer uma barra, é um prazer. Cara, eu saber que eu vou comer um chocolate todo dia e que ainda vou emagrecer é algo maravilhoso. Então, isso me traz um pouco de paz. A segunda coisa é trabalhar as outras alimentações com paladar doce. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu gosto muito, aqui em casa, eu e minha esposa, a gente gosta muito de uma panqueca de banana de aveia, né? Panqueca de banana com aveia. Inclusive, vai lá no meu Instagram, tem a receita lá nos meus destaques tem assim, ó, panqueca. Olha como faz essa panqueca, que ela é top demais. Aproveita e já me segue também no Instagram, lucasrajão.nutri. E a gente gosta muito por quê? Porque ela traz esse paladar doce. É algo gostoso, é algo que dá prazer. E quanto mais eu tenho isso na minha alimentação ao longo do dia, ou seja, quanto mais esse doce ele se manifesta, esse paladar doce ele se manifesta, menos vontade eu tenho. Então eu gosto sempre de colocar outras refeições como doce também. Então eu trago essa panqueca de banana com aveia, eu trago o iogurte com frutas, que é uma refeição muito gostosa também, iogurte, fruta, às vezes eu boto granola, ou às vezes eu boto uma semente. Isso vai muito a depender, né, da estrutura da dieta da pessoa. A gente coloca o chocolate, então todo almoço, depois do almoço tem o chocolate. Eu gosto de trabalhar com frutas, então geralmente no jantar a gente trabalha com uma porção de frutas de sobremesa, né? De manhã a gente pode também utilizar novamente uma panqueca de banana, então a gente pode ter uma panqueca de banana de manhã, uma panqueca de banana à tarde. Repetir não tem problema nenhum. Eu sei que você já pode ter ouvido que repetir é ruim, que isso é aquilo, mas, cara, eu tenho que te falar a minha vivência, a minha experiência. Eu como as mesmas coisas há mais de 10 anos e eu tenho o corpo que eu tenho. E eu posso não ser a prova para você, mas eu tenho a minha esposa. Lá no meu Instagram tem, né, fotos da minha esposa e você vai ver uma mulher com mais de 40 anos que tem um corpo incrível, que segue o mesmo princípio. E as minhas pacientes todas seguem esse princípio. O grande ponto não está em ter uma variação, até porque quando a gente olha a nossa alimentação, ela tem uma variedade. Então você come, por exemplo, uma aveia, né, vamos botar uma panqueca de banana de manhã no café, logo depois tem uma porção de fruta, que é o lanche da manhã. Então você já mudou a alimentação. Logo no almoço você tem o arroz, você tem um feijão, você tem um frango, você tem um legumes, já mudou de novo. À tarde, de novo, você vai ter um conjunto de alimentos que pode ser repetitivo, mas que ainda assim tem essa capacidade de gerar nutrição. Então, o que importa é o contexto, e não o que você tem que comer cada dia um alimento. Isso torna o negócio muito complexo. E muitas das vezes você não tem capacidade de sustentar isso. Lembra da constância? Você começa, e se você para lá na frente, ou se você começar a errar muitas vezes, não é constância. Então, o meu método ele trabalha com esse modelo. É a minha opinião. Tem pessoas que vão discordar de mim, não tem problema, mas eu sigo a minha vida e eu que eu ensino para as minhas pacientes dessa maneira e eu tenho muito resultado com isso. Então, eu sei que funciona, tá? Basta você aceitar e utilizar desse pensamento ou não, e está tudo certo. Então, eu gosto de utilizar essas duas abordagens. Sobremesa, o doce que ela gosta de comer, bem controlado, e outras refeições dando preferência para o paladar doce. E é isso que a gente vai começar a trabalhar. É isso que eu faço com os pacientes e os resultados são incríveis. Primeiro mês, o feedback é, Lucas, aquela vontade louca de doce que eu tinha sumiu, não sinto mais vontade de ficar comendo doce, não tenho mais comido chocolate todo dia, como só às vezes, porque realmente não tenho vontade. Aí começa a ver melhora no intestino, começa a ver melhora na parte de gases, tudo começa a se transformar. Então, para a gente finalizar esse vídeo, e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te trago bastante coisa de valor, inclusive me coloca aqui também nos comentários se isso te ajudou de alguma forma, o que mais chamou sua atenção. Vamos recapitular e resumir. Você que hoje está com sobrepeso, você que está com dificuldade de emagrecer, você que está sofrendo com problemas intestinais e quer resolver isso, a primeira coisa que você tem que fazer é essa anamnese. E eu vou compartilhar novamente aqui com você, tá? Quais são as perguntas que você pode estar
se fazendo, no caso, se fazendo, não, quais são os sintomas que você pode estar observando, então, intestino preso ou diarreia, estômago alto e gases, queimação no estômago, ansiedade, depressão, indisposição, baixa energia, compulsão por doce, efeito sanfona, insônia e cansaço, queda de cabelo, unha fraca, dores no corpo, pernas inchadas. São 11 sintomas, existem mais, mas esses aqui são os principais. Você vai dar uma pontuação de 0 a 4. Se você quiser entender quais são as pontuações, só voltar ao vídeo que eu já falei. E a partir disso você vai ver, tá? Se a maior parte da tua... Para ficar simples, para você fazer, tá? Para ficar simples, pegue e observe se tem mais, qual numeração tem mais. Se tiver mais para o 4, seu intestino está muito inflamado. Se tiver, vamos botar assim, intermediário, seu intestino está meio inflamado. Vamos botar assim, está num nível médio de inflamação. E se tiver mais uma numeração baixa, esse intestino ele não está tão inflamado assim. E aí são coisas mais pontuais, tá? Mas entenda o seguinte, se esse intestino ele tiver, independente do grau de inflamação, se ele tiver com uma baixa inflamação, média inflamação, alta inflamação, isso aqui só vai mostrar a intensidade que vai ter sobre o teu processo. Então, quanto mais inflamado, mais impacto negativo, ou seja, mais dificuldade você vai ter para emagrecer. E aí você vai ter que tratar isso, tá? Quanto menos inflamado, é como se você tivesse menos impacto dessa inflamação no seu emagrecimento. Então, você vai ter que focar mais aqui. Dificuldade. Na verdade, você vai precisar, de qualquer forma, olhar para a dificuldade, porque é isso que está gerando um gatilho. Mas, se você não está tão inflamado assim, é porque isso ainda não está predominando na tua vida a ponto de estar com uma inflamação grave. Porque essa inflamação ela vem daqui, ó. Essa vem daqui, da dificuldade. Quanto mais tempo eu me mantenho naquela dificuldade, quanto mais tempo eu demoro para arrumar uma solução, eu vou inflamando, eu vou inflamando, eu vou inflamando. Tá bom? E lembre-se, o fato de você ter emagrecido ou não impede que você possa ter uma inflamação. Lembra, essa paciente ela perdeu 17 quilos em 6 meses e ela estava inflamada. Porque ela utilizou de recursos que só visa perder peso e não saúde. Então, fez a anamnese? Identificou qual é o grau de inflamação? Beleza, agora vamos olhar para a dificuldade. O que você considera a sua maior dificuldade ao seguir a dieta? Porque a dieta é a ferramenta que vai te ajudar a te proporcionar o resultado. É através da dieta que você vai repetir aquele processo e você vai ter resultado. Cara, qual é a sua dificuldade com relação a isso? O que você enfrenta diariamente? Que te impede de seguir? Que te impede de fazer? Identificando isso, eu tenho que olhar para cá e começar a encontrar soluções para isso. E aí, pronto. Você encontrou o caminho para você conseguir perder a barriga e desinflamar o seu intestino. Se você quiser, a minha ajuda, né, para te auxiliar nessa jornada, fazer com você tudo isso, economizar o seu tempo e te dar todo o planejamento estratégico para você conseguir ter esse resultado sem que você perca muito tempo, sem que você fique sozinha nessa caminhada. Eu tenho meu programa de DDR intestinal, se você quiser saber mais dele, tem um link aqui na descrição, só você clicar ali, vai entrar em contato com a minha equipe no WhatsApp, mande lá a mensagem, fala que você tem interesse, que você quer saber mais sobre a minha metodologia, e aí vão te passar todas as informações, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, de verdade, vim aqui com o coração aberto, não tive nenhum tipo de roteiro, eu só quis compartilhar algo que me chamou a atenção nesse atendimento, que eu sei que poderia também ajudar outras mulheres. Eu espero que tenha te ajudado. Se inscreva no canal, caso você não tenha se inscrito, curte esse vídeo para que esse vídeo chegue em mais mulheres, mais pessoas, e te vejo no próximo vídeo.